Oi, gente. Meu nome é Camila. Esse que tá aqui comigo é o Zeus, meu companheiro. Em outubro de 2025, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, tá? Rapidamente já consegui dar início ao tratamento. E no vídeo de hoje é exatamente sobre isso que eu vou compartilhar com vocês. Como que é o meu tratamento e o que envolve o tratamento para quem tem esclerose múltipla. Porque não é apenas uma coisinha, tomar um medicamento, tem toda uma mudança no estilo de vida e outros pontos, outras mudanças, né, que podem nos ajudar. Então, assim, se você estiver interessado em saber por você ou por algum familiar ou amigo que tem esclerose múltipla, continua assistindo aqui esse vídeo. Então, gente, no meu caso aqui, tá? O meu tratamento envolve 3 pontos, tá? Um que é o medicamento, outro é a parte de exercícios, parte física, e o terceiro é a parte de nutrição. Vou começar aqui de trás para frente. A nutrição, no meu caso, né? Envolve toda uma mudança no estilo de vida, no quesito assim de não consumir mais ultraprocessados, não consumir bebidas alcoólicas também. E no meu caso específico, eu vi que meu corpo estava muito inflamado e aí eu cortei uma série de outros alimentos que eu exagerava, como açúcar, tá? Eu comia muito bolo, muito doce e vi que aquilo não estava me fazendo bem, independente da esclerose múltipla. Então, eu entrei em contato com a minha nutricionista, falei sobre o meu diagnóstico e a gente ajustou essa parte aí da nutrição do meu plano alimentar todo para que eu comesse mais limpo e mais saudável, né? Então, o que envolve nessa minha parte com a minha nutricionista? Eu, durante muitos anos, fui vegetariana. Quando eu estava ficando, antes de ter o diagnóstico da esclerose, eu estava me sentindo muito cansada e eu tive uma neurite ótica. E uma das coisas da neurite ótica, um dos pontos poderia ser uma deficiência grave de B12. Então, logo na minha cabeça... Ai, voltei, gente. Esqueci de desligar meu celular. Então, voltando aqui. A neurite ótica, que foi algo que eu tive, né? Que poderia ser um dos indicativos para a esclerose múltipla. Ela também poderia ser uma deficiência grave de vitamina B12. Então, como eu era vegetariana, uma das primeiras coisas que eu fiz foi voltar a consumir peixe e frango. Eu consumi também carne vermelha, mas já parei, não amo. Então eu voltei a consumir isso tudo, né? Toda essa parte aí de carne e proteína animal, porque eu imaginei que poderia ser, o meu cansaço poderia ser também de baixa de ferro e poderia a neurite ótica alguma coisa com a B12, então eu conversei com a minha nutricionista e a gente voltou com esses alimentos para minha dieta. Mas aí quando meu diagnóstico foi fechado e eu fiz exames e não tinha problema nem de ferro e nem de B12, eu já modifiquei de novo e hoje eu sigo um pouco mais a dieta do Mediterrâneo, que é chamado, né? Que é mais assim, alimentos mais limpos, muitos legumes, e no caso assim, carne branca, não tem carne vermelha, e eu até que tô gostando. Então eu tô comendo mais peixe, muita tilápia, de vez em quando como frango e muitos legumes. E eu já tinha parado de beber
há um tempo nada relacionado à esclerose múltipla, mas quando eu conversei com o meu neurologista, ele falou que era ótimo, porque realmente é meio que contraindicado, porque o álcool ou até o cigarro, o tabagismo, podem influenciar na causa dos surtos, né? Então, essa parte da nutrição aí, eu também passei a beber mais água. Eu tô sempre agora com uma garrafinha, bebendo muita água e tenho ajustado sempre assim, visto o que funciona, o que não funciona comigo. É interessante vocês conseguirem um caminhamento para o plano, para nutricionista, pegar uma nutricionista de fora, tentar no SUS, o que for, que realmente a gente precisa nutrir e cuidar mais do nosso corpo, não só tomar o medicamento. O de trás para frente aí, o segundo ponto, que seriam os exercícios, né? O exercício faz parte do tratamento, não só para pessoas, não é a parte que eu tô falando só de fisioterapia. Às vezes precisa de fisioterapia porque a esclerose múltipla atinge a parte física também, mas o mais importante é fazer musculação, né? E no caso eu conversei, meu neurologista falou isso, para poder fortalecer o corpo e tudo. Falou também que ajudava na fadiga. E eu estou fazendo agora academia, já tem, desde que eu peguei o meu diagnóstico, então já tem 2 meses aí. Eu tenho feito aulas de pilates, que eu acho que assim ajudam muito. Eu não amo musculação, mas eu precisava fortalecer meu corpo de alguma forma, e aí escolhi o pilates. No meu caso, Rio de Janeiro, eu vou numa academia que eu pago uma mensalidade e tenho como fazer a aula de pilates já dentro da mensalidade. Então valeu a pena, porque o pilates no estúdio às vezes pode ser até mais caro e você fica preso ali só ao pilates, né? Então assim, essa é uma opção. Mas de qualquer maneira, assim, além, né, trabalhar a musculação, fazer aula ajuda na parte da fadiga. É meio loucura falar isso, né? Porque quando a gente tá com fadiga, a última coisa que a gente quer fazer é exercício. Mas ajuda o nosso corpo a ficar mais forte, ficar mais bem disposto. E é quase que para mulherada, por exemplo, a parte de cólica, né? Eu tinha muitas cólicas, eu ouvia muito da minha ginecologista que se eu fizesse exercício as cólicas melhoravam, mas eu pensava, nossa, quando vem a cólica eu não consigo sair da cama, então a última coisa que eu penso é fazer exercício. Mas aí eu entendo como não fazer o exercício só quando tiver com a fadiga, né? Mas mudar esse costume, ficar sempre fazendo exercício, que no conjunto e no acumulado ajuda com a fadiga, assim como no meu caso ajuda também com cólica. Na minha rotina de exercício eu caminho bastante com o Zeus, meu parceirinho. Ele é muito agitado, a gente faz caminhadas de manhã bem cedinho. Eu gosto bastante porque, além de preparar o corpo para o dia ali, bem disposta, eu faço também, acordo cedo, faço minha meditação, que me ajuda muito. E ter uma companhia eu acho que faz assim totalmente a diferença, né? E agora, o primeiro, que é realmente o tratamento. Eu vou falar aqui com vocês. Gente, vou continuar aqui falando do tratamento da esclerose múltipla. Eu já tinha gravado, aconteceu alguma coisa com o vídeo e eu vi que só essa partezinha aqui dos medicamentos que, sei lá, desapareceu. Desculpa pelo barulho do ventilador aqui, mas olhem o que aconteceu. Antes de eu continuar aqui, olha só o que aconteceu. Meu ventilador de teto quebrou. E para quem aí tem esclerose múltipla sabe que o calor pode atacar. Então eu peguei esse, botei aqui e aí tá em cima da cama, porque eu fico aqui sentada na minha escrivaninha e o vento vai em cima, porque, gente, eu não aguento. É um calorão demais. Mas sem demoras, vamos continuar aqui para falar
do tratamento Zeus nem tá aqui, ele fica com medo do ventilador que tá na cama. Mas continuando aqui então, eu tomo 2 medicamentos, tá? Que são totalmente ligados à esclerose múltipla. Um é vitamina D de 50.000 UI, porque a minha vitamina D tá muito baixa. Eu morei os últimos anos no Canadá e lá realmente a gente fica com esse probleminha aí, né, da vitamina D, fica mais fraquinho. E o Zeus e a minha filó, que infelizmente até faleceu ano passado, quando a gente chegou do Brasil, nós 3 estávamos com a vitamina D super baixa. E tivemos que suplementar, eu e os Zeus continuamos suplementando a vitamina D. E até um ponto de curiosidade aqui, sabe que os cachorros, eles não processam a vitamina D igual a gente, de tipo ir pro sol. A Filó amava ficar em frestinha de sol, sempre lá no nosso apartamento. Em qualquer momento ela corria e deitava. E aí eu achava que era até assim, não que ela soubesse, obviamente que ela é uma cachorra, mas que era uma coisa que ajudasse. E não é. É pela alimentação e suplementação só que. Então o Zeus também tá tomando, o Zeus toma 1000 em gotinha, ele toma o Adera. O meu é uma genérica que eu fui na farmácia e pedi a genérica mesmo. A minha é de 50.000 e a do Zeus é de 1000. E aí ele toma, eu acho que ele tá tomando agora, se não me engano, 4 gotinhas por dia, todo dia. A minha vitamina D, eu fiquei no primeiro mês um comprimido por semana durante 4 semanas e faço mensalmente, né? E o tratamento mesmo para esclerose múltipla, eu faço infusão do natalizumab. E aí como é que é isso, né? Eu vou, no meu caso, eu tô no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e aí eu fui informada que seriam clínica, ambulatórios ou hospitais, né? E aí no meu caso eu vou no Hospital Vitória, e aí ele tem um centro de oncologia, que sim, oncologia é câncer. Não fiquem nervosos se a infusão de vocês for em algum lugar de oncologia. O que me explicaram é que é muito parecido com uma quimioterapia no lance da infusão, né? A minha filozinha até a perdi por um câncer ano passado. Ela também fazia infusões da quimioterapia dela. E aí eu fiquei um pouco apreensiva para saber como que eram as infusões. No hospital sempre é muito frio, né? Então eu tava um pouco temerosa de sentir frio. Eu montei um mochilão, gente, lotado de coisa. Botei moletom dentro, levei livro, levei o celular carregado de música com fone de ouvido, levei água. Nossa, o que mais levei? Levei até uma palavrinha cruzada, porque eu não sabia como que ia ser, né? O meu neurologista maravilhoso, o Dr. Felipe, ele me falou que deveria demorar 1h30 mais ou menos, e que é bom que demore de 1h30 a 2 horas, porque conforme for dando a infusão mais devagar, menos risco tem de a gente ter alguma reação. Eu vou fazer já a minha 3ª infusão, agora em janeiro, finalzinho de janeiro. Tô muito feliz, eu não tive reação nenhuma, tá? Eu, quando chego lá, eu recebo mais ou menos 15 minutinhos de soro na veia, e aí depois desligo o soro, libera o natalizumab, e depois que acaba, volta mais uns 15 minutinhos de soro. E antes, durante e depois, às vezes 2 ou 3 vezes, checam minha pressão, os batimentos cardíacos, né, os sinais vitais e tudo, para poder ver como que a gente fica.
Foi a primeira vez que eu fui, eu cheguei meia hora antes para conversar com uma enfermeira para saber como que era tudo. E ela tinha me informado já no telefone que eu já estava muito preocupada, eu sou muito ansiosa, eu estava muito ansiosa. E aí ela já tinha me falado, por exemplo, a respeito de alimentação, que era para fazer uma alimentação leve antes de ir, mas também para não ir de estômago vazio. E aí, no caso, eu tomo umas vitaminas que eu bato com proteína e frutas congeladas, né, e tudo. E aí eu tomo uma dessa de 1h30 mais ou menos antes de ir. Não, isso é uma coisa minha, tá? Isso eu conversei lá com ela falou que tudo bem, mas não é regra. E aí eu fui, e aí na segunda infusão eu já fui sem o mochilão, porque eu não precisei de nada. E assim, eu levei livro, a minha garrafa de água, que eu sempre carrego, e o fone de ouvido com música, porque aí eu acabo ficando com fone de ouvido e lendo. A palavra cruzada não consegui usar, porque a gente fica com o braço, né? Vou botar foto aqui e tudo para vocês verem. No meu Instagram, que é Vivendo com Esclerose Múltipla RJ, tem já um Reels, um videozinho lá mostrando como é que é também a infusão, tá? Vocês podem assistir lá. E aí eu fico com o braço e aí bota uma almofadinha, a gente tem que botar o braço assim e ficar esticadinho. Então, para fazer apesar de a gente ficar com a mão direita, no meu caso, liberada, a revistinha, né, o livrinho de palavra cruzada ficava fechando, e aí eu fui tentar botar o braço esquerdo para segurar, e aí não desencaixou nem nada não, mas ele deu um apitinho na máquina, ela falou, tenta não mexer esse bracinho, que não sei o que e tal. Então fiquei ouvindo música, fiz uma playlist bem calminha, bem tranquila, fiquei lendo um livrinho lá, porque eu leio no tablet, né? No tablet com uma mão só. Às vezes leio até na mão o livro tradicional, mas com uma mão só também basta, foi tranquilo. E é isso, não tive reação, foi muito tranquila. O natalizumab, uma observação, tá? Quem tiver o JC vírus positivado, parece que não pode tomar o natalizumab de 2 anos. Eu vou fazer um próximo vídeo falando desse JC vírus, como que a gente consegue o teste, porque o teste é gratuito e feito por um programa chamado BIA, tá? E aí tem que entrar num site, fazer um cadastro e conseguir um voucher, e aí depois ligar no número, mandar uns documentos, enfim. Eu vou no próximo vídeo falar sobre esse vírus, explicar o porquê aí do natalizumab também, né? Eu não posso indicar nenhum medicamento. Se vocês estiverem positivados para esse vírus, vocês têm que conversar com o neurologista de vocês. Agora, uma coisa positiva, que não é o meu caso, mas do natalizumab que eu soube, é que para quem vai engravidar, parece que é interessante o uso do natalizumab. Você também tem que conversar com seu médico. Tem médico que suspende o tratamento, tem médico que começa o tratamento e suspende, tem médico que continua, eu acho, não sei. Eu não fui saber mais sobre isso. Eu vou até perguntar para passar para vocês as informações, mas é que eu não tenho interesse em engravidar. Mas essa foi uma das coisas que eu ouvi. Eu sei que também ele é um dos mais eficazes que tem para o nosso tratamento da esclerose múltipla. E ele é coberto pelo SUS. Eu não sei como faz, o meu é por plano de saúde. No plano de saúde ele é autorizado a cada 3 meses pelo plano. Aí o médico tem que mandar o pedido. O meu médico, eu não preciso pedir e lembrá-lo de nada. O próprio ambulatório lá do hospital já entra em contato com ele, falando, né, que foi a minha 3ª infusão
e aí ele renova lá a prescrição e tudo. Eu tomo de 4 em 4 semanas, então pode mudar a data para vocês, porque tem mês que tem 5 semanas, não necessariamente vai ser uma vez por mês, né? Tipo, vai ser uma vez por mês, mas não nas mesmas datas, né? Eu acho que é isso que eu tenho para falar. E quando a enfermeira liga para marcar, pergunta se a gente teve febre, diarreia, gripe, alguma coisa. Nada relacionado, mas é só porque se tiver não pode receber infusão. E existem várias outras formas de tratamento. Conversa com o seu médico. Apesar de ser um médico que pode indicar, é interessante pra caramba pra gente tá por dentro, conversar com outras pessoas. Tem um grupo de apoio no Facebook que o pessoal troca muita figurinha. Eu vou deixar pra vocês aqui o nome lá do grupo, tá? No Facebook. Eu não sou administradora. Tem de tudo lá no grupo. Uma coisa que me falaram sobre a vitamina D, que tem um tal de um protocolo de Coimbra, que aí ele feito pelo tal Dr. Coimbra, e aí as pessoas parece que não tomam infusão, não tomam medicamento e fica só com umas infusões de vitamina D. Eu não sou médica, mas quando eu conversei com o meu médico sobre isso, ele me falou que era para eu correr desse protocolo de Coimbra. Que ele falou que não é realmente tratamento, que é uma coisa alternativa, tá? Então, gente, é importante, a esclerose múltipla é uma doença de verdade, uma doença séria, tá? Eu sei que logo no início a gente pode entrar em choque com isso, né? Com o diagnóstico e tudo. E assim como o próprio câncer, né? Que muita gente às vezes procura tratamentos alternativos. Eu não apoio, tá? Eu acho que assim, se tiver no nível que o tratamento tradicional não tá fazendo, faça também uma alternativa para tentar ajudar. Mas assim, também, né, em conjunto, que assim, no meu caso, que eu tô tomando as doses altas de vitamina D, não tem absolutamente nada a ver com o protocolo de Coimbra, mas eu estou tomando as altas doses de vitamina D com a minha infusão do natalizumab. Então, acho interessante vocês verem. Tem também um perfil do Augusto no Instagram, tá? Eu vou botar aqui pra vocês, porque ele faz o tratamento dele de infusão pelo SUS. E muda de cidade para cidade ou para estado, mas eles podem dar uma luz ele pode dar uma luz para vocês. Ele compartilha bastante conteúdo lá. Se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreva aqui no canal Vivendo com Esclerose Múltipla. E aí você pode me achar no Instagram e no Threads Vivendo com Esclerose Múltipla RJ, tá? Espero que você tenha gostado aí. Se você quiser conversar, pode mandar, deixar o comentário aí, trocar uma ideia, deixem o seu like e tudo. E no próximo vídeo eu vou falar do JC Vírus e do programa BIA, tá bom? Muito obrigada!